façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locals, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Vou falar então no STF. O STF ignora o caso Choquei e não responde sobre a inclusão do perfil no inquérito das fake news, sendo que foi provocado por parlamentares da oposição quanto a isso. É ou não é? O Carlos Bolsonaro comentou: por que será que o ministro Alexandre de Moraes nada falou sobre o escandaloso caso da Mind e, de repente, aparece dizendo que foi vítima de ameaças? As mesmas que o presidente Bolsonaro sofre todos os dias há anos. E, aliás, foi a cabo com uma facada de um psolista que quase levou sua vida. Absolutamente nada é feito para combater as tais milícias digitais, aqueles que fazem uma réplica da cabeça do Bolsonaro, aqueles que vão na Folha de São Paulo dizer por que eu gostaria que o Bolsonaro morresse. Nada acontece. Sem falar que ficou vivo por um milagre, por um atentado de um antigo militante do PSOL. É muita coincidência das nossas autoridades, da democracia brasileira, né? Vamos tocar real. O Brasil está na mão em todas as esferas. E claro que ela vai bancar a vítima. Recebi ameaças de morte, diz CEO da Mind, após ofensiva bolsonarista no caso Choquei. Olha que chamada. Associando o bolsonarismo à agressão, a ameaças, bancando a vítima daquela que é a cabeça de uma hidra petista, que coordena centenas de influencers em acordo com o TSE. Meus amigos, o Brasil não é para amadores, mas o Brasil também não é para Sherlock Holmes, não. Sherlock Holmes, detetive de filme americano e tudo, precisa ter algum enredo mais elaborado. O Brasil está exposto em praça pública, as entranhas do sistema. Mas, como ainda temos jornalistas que estão ou na Revista Oeste ou na Gazeta do Povo, assinem a melhor revista do Brasil e o único jornal que restou no Brasil, o mestre Guzzo está lá para colocar o dedo na ferida. O inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos só perseguiu quem o ministro Alexandre de Moraes considera de extrema-direita. Jamais algum miliciano digital ligado à esquerda foi sequer chamado para depor. É um instrumento, é um porrete criado pela esquerda tucanopetista para calar, intimidar e perseguir a direita. Quem ainda não entendeu isso, mas é muito alienado. Muito. O mesmo Guzzo. Lula e o STF fizeram do Brasil um país governado apenas por 2 poderes, não precisam mais do Congresso. Só que eles ainda não se sentem confortáveis o suficiente para fechar o Congresso de uma vez. Não fecham o Congresso, provavelmente porque não têm coragem ou força para isso ainda, mas fazem tudo o que podem para governar sem a sua presença. A Casa do Povo se torna cada dia mais irrelevante, porque temos um consórcio formado por Poder Executivo na mão de comunistas corruptos, STF na mão de golpistas e imprensa corrompida. Vamos lembrar, TSE acolhe sugestões do Sleeping Giants para punir discriminação. O Sleeping Giants entrega relatório de desinformação, a todos eles fingindo que é um grupo sério, e não fascistas do PT que
tentam intimidar empresas e derrubar na marra, fechar o que sobrou da imprensa independente. Aquilo que eu mencionei, Revista Oeste e Gazeta do Povo. Vamos lembrar, Moraes contraria a PGR e arquiva inquérito que investigava financiadores do Sleeping Giants. Como eu disse, o sistema tucanopetista protege os seus e persegue os adversários. Não precisa ter crime, eles inventam. E do outro lado, tem um rastro de crimes, de indícios fortes, e eles sequer investigam. O juiz Lu 22, que ligou para intimidar um filho de um desembargador, CNJ arquiva pedido de providências e suspende processo contra o juiz lulista. Já a Ludmila Lins Grilo teve que vir pedir asilo político nos Estados Unidos, o que foi concedido. Vocês acham que dá para brincar de falar de instituição funcionando, de democracia no Brasil? Vocês acham que há resquício de democracia nesse país? Vocês estão brincando comigo, né? Quem decide se é competência ou não do STF? O STF. E a gente que pensava que era a Constituição Federal. E nesse ato patético de 8 de janeiro, o tucano Eduardo Leite decidiu participar, interrompendo suas férias. Tucano nasceu para ser instrumento de petista. O João Amoedo, aliás, está na mesma toada, elogiando a cerimônia para festejar que a democracia foi salva por essa gente aí, que não para de dar golpe atrás de golpe no país. Aí o Alexandre de Moraes dá 2 entrevistas na mesma semana, no mesmo dia, para o Globo e para a Veja. E tudo com jornalistas, entre aspas, levantando bolinha. Qual é a lição que fica do 8 de janeiro? A primeira é impedir a continuidade dessa terra sem lei das redes sociais. Ele mente quando fala disso. Promove fake news. Ele diz que nós não podemos xingar, cometer crime contra a honra na praça pública porque pode na rede social. Não pode. E tem o devido processo legal e os caminhos previstos em lei para isso nas redes sociais. Ele é um constitucionalista. Ele sabe que está mentindo. Porque mente, porque quer censura. E é disso que se trata. Quem não acredita na democracia não deve participar da vida política do país. Quem acredita na democracia? O PT, que chama, ou que reverencia há 40 anos Cuba, ou que elogia China. Bolsonaristas não podem participar da democracia, mas o PT, o tucano Alexandre de Moraes. Vamos ver um outro trecho da entrevista mais... O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Essa cara no final aí me dá calafrios. É tanta incoerência, é tanta mentira nessa resposta. É verdade esse bilhete, Pinóquio?
Vamos lá, né? Vamos lá. A Miriam Leitão, o Globo, levaram muito a sério isso. A gravidade do que ele trouxe. Em primeiro lugar, ele que já tratou como culpa coletiva algo inexistente na Constituição brasileira e no Código Penal, os lotes como gado de criminosos golpistas do 8 de janeiro, ele diz ali que o que esperar desses golpistas? Eu já esperava isso. De quem ele está falando? Me dá nome, sobrenome e CPF. Porque a Polícia Federal deu a entender que foi uma coisa de uns alucinados das redes sociais e não de gente que está presa pelos atos de 8 de janeiro. Então, ele não levou a sério a ameaça de morte, porque ele falou, eu lido com isso, estou acostumado, eu espero, tenho muita coisa para fazer. Não levou a sério. Ele imputa a quem ele prendeu a mesma intenção criminosa de quem ele está denunciando sem entregar nenhuma evidência. E o Globo trata isso tudo como verdade, assim como tratou como verdade a surra que o filho dele teria levado no aeroporto de Roma. Cadê as imagens do aeroporto de Roma, Xande? Entrega. Não vai, né? A gente sabe por quê. E também a gente sabe por quê que a Globo jamais vai cobrar. Ela vai preferir fazer história em quadrinho. Está na hora, talvez, de fazer uma história em quadrinho da ameaça de enforcar o Alexandre de Moraes em praça pública em Brasília. Na verdade, eu tive informações sigilosas de que o plano era arrastá-lo pelos cabelos para dar uma lição de moral nele. Mas, por algum motivo, o plano fracassou. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.